Boa noite, vamos chegando devagarito. Hoje tem convidado especial que vai entrar com a gente. Seja muito boa noite, Boa Caroline. noite, tudo bem, Thiago? Boa noite. Tava começando aqui a dar uma boa noite para o pessoal. Seja muito bem-vinda, você que está assistindo a gravação dessa aula, que tem gente que vai ver depois. Seja muito bem-vinda você que está entrando aqui agora ao vivo para assistir mais essa live. Hoje uma live especial que eu convidei aqui a Caroline. E antes da gente começar falando do nosso assunto de hoje, primeiramente, para me apresentar aqui, para quem não me conhece, tem gente que já me conhece, mas eu sei que tem o pessoal da Caroline que vai assistir hoje aqui também. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor. E a Caroline aqui, nossa convidada de hoje, é nutricionista materno-infantil. Esse é o termo, né? Isso mesmo, uhum, Esse é o ajudo termo. crianças, gestantes, principalmente introdução alimentar. Tá certo. E, e no caso hoje, Caroline, antes da gente realmente começar no assunto, eu queria contar só para o pessoal que está entrando aqui, para as mamães que estão entrando, como é que a gente se conheceu, né? Que foi uma Uhum. questão bem bacana que a gente, no final do ano, agora em dezembro do ano passado, a gente foi convidado a participar de um programa numa rádio para falar justamente de assuntos envolvendo a infância, o desenvolvimento infantil, ela da parte nutricional, eu da parte motora, que é a minha área, que eu sou profissional de educação física, e eu fui te confesso que eu fui para a rádio lá, Caroline, achando que ia ser só eu. Eu achava que ia ser só eu, porque eles me falaram que ia ter um convidado. E aí, quando eu cheguei lá, foi melhor ainda, porque daí tinha gente para trocar nossas figurinhas ali, deu bem certo essa parceria, e agora a gente conseguiu que a Caroline participasse aqui da live hoje. Mas, enfim, tu quer te apresentar, Caroline, o teu trabalho, tuas páginas? Pode te apresentar e Sim, depois a gente entra no nosso assunto. realmente a rádio também me pegou de surpresa, me convidaram para falar sobre alimentação infantil, um tema muito vago, né? E não deram muitos assuntos, mas foi muito bacana. Acredito que está gravado ainda, né, Thiago? No site da Guaíba, a gente ainda tem a Acredito que sim. gravação lá. Uhum. Aham. Se alguém quiser olhar, foi bem legal, né? Então, eu sou Caroline Rosa, sou nutricionista, formada há 6 anos já e trabalho com o público de materno-infantil. Então, cuido das gestantes, da introdução alimentar. E junto com o Tiago, então, a gente vai trabalhar um assunto muito interessante hoje, né, Tiago? Que é Uhum. falar dessa parte motora das crianças na introdução alimentar e tudo mais, que é muito importante, principalmente para as mamães de primeira viagem. Uhum. E eu vou deixar aqui claro aqui para as mamães que estão participando, é, os comentários ficam abertos. Quando vocês quiserem tirar suas dúvidas ali e perguntar, podem ir colocando ali, que eu também vou, enquanto a Caroline está falando, vou selecionando algumas dúvidas para passar para ela e a gente ir trocando essas figurinhas aí, certo? Mas, Caroline, para começar o nosso assunto aqui hoje, eu vou é, trazer uma indagação que aparece muito para o meu público aqui, para as mamães que me seguem, que é a questão justamente do início da introdução alimentar. Porque o que a gente fala aqui da parte de desenvolvimento motor? Que o marco do sentar, ele acontece entre 6 e 8 meses. É uma média, uma janela de oportunidade. Né? Então, não é um dia exato, um mês exato. É entre 6 e 8 Uhum. meses. Tem bebês que vão conseguir com 5,5, com 6. Tem bebês que vão conseguir com 8, com 8,5, dentro dessa margem. E o que é passado para as mamães, e aconteceu comigo com a minha filha também, era iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. E aí o que acontece? Para iniciar a introdução alimentar, a gente senta na cadeirinha. E aí não está preparado ainda para sentar, ou está preparado para sentar, tem essa maturidade ou não tem. Então, acho que esse é um bom começo para a gente começar a conversar, já tirando essas dúvidas, assim, das mães, assim, como é que é esse início aí? Como é que está pronto ou não está pronto para comer, assim, para começar a se alimentar ali, né, sentado? Sim, esse é muito
importante, né? Porque a gente introduzir a alimentação antes do momento, a gente pode trazer vários riscos para a criança, porque a criança não tem a maturação, nem cognitiva, nem motora, nem desenvolvimento, questão de estômago, fígado, para digerir bem os alimentos. Então, a gente fala bastante sobre os 5 sinais de prontidão para a gente começar uma introdução alimentar, né? Beber sentar sozinho é o principal deles, Thiago, com certeza, é o que a gente mais se atenta, Sentar né? Outra sem coisa, apoio, então, no sentar caso, sentar sem sem apoio. apoio, isso aí. Uhum, E além dele sentar sem apoio, ele tem que ter o controle do pescocinho dele. Se o bebê não é firme, não tem aquele controle do pescoço, acho que isso tu vai falar bastante sobre o desenvolvimento também, né? Atividades que eles uhum. podem fazer para estar desenvolvendo. Não é interessante começar a introdução alimentar, porque o bebê que não tem o apoio do pescoço não consegue fazer uma deglutição certa, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Outro sinal importante é o sinal de protusão da língua, que é quando o bebê fica expelindo o que ele coloca na boca. Então, às vezes, a mãe dá uma mamadeira, dá outra coisa para o bebê, a gente acaba vendo que o bebê expele muito para fora com a língua. Então, esse é um outro sinal de que o bebê não está pronto para iniciar a introdução alimentar. E alguns sinais físicos que a gente vai reparar, se ele começa a reparar na nossa questão de alimento, no que a gente está comendo, e se mostra interesse pela comida, né, do ao redor, da gente acompanhando tudo mais. E às vezes o bebê também ele vai apresentar um espaço maior entre as mamadas. Então, ele vai deixar de mamar um pouco e a gente vai perceber que é mais um sinal de que a gente pode estar iniciando a introdução alimentar. Então, são 5 sinais bem importantes da gente reparar, porque não adianta só ele sentar se não tiver o controle do pescoço. Se ele não souber sentar direito, não ter o controle do pescoço e ficar expelindo a linguinha para fora, fazendo a protusão da língua também, a gente não deve iniciar a introdução alimentar. E não que isso seja um problema iniciar a introdução alimentar com 6 ou com 7 meses. Tem bebês que vão se desenvolver aos 8, né? Desde que a gente Uhum. esteja dentro da janela imunológica, que a gente vai falar um pouquinho depois, a gente não tem o problema do retardo da introdução alimentar. Uhum. Então, esse aí da distância entre as mamadas eu não conhecia, eu não sabia dessa sutileza ali de enxergar essa Uhum. parte e bem legal, bem legal. Então são pré-requisitos para se começar, né? E aí Isso aí. é interessante assim isso porque para sentar, e eu bato bastante em cima dessa tecla aqui, tem seus pré-requisitos também, né? Então, às vezes a mãe ali está ansiosa para ver o seu bebê sentar, e aí nessa ânsia pega e o que mais a gente vê é um monte de almofadas em volta do bebê, né? Estou falando aqui da parte Uhum. motora, assim, né? Então, inclusive essa introdução alimentar ser meio que amarrada na cadeirinha, assim, todo amarrado, um bebê todo amarrado na cadeirinha, porque ele não tem esse sentar com autonomia, sem apoio ali, né? Então, o sentar também tem uns pré-requisitos. Então, eu acabo sempre falando aqui, repetindo várias vezes, não adianta a gente chegar ali num momento, tá na hora do bebê sentar, porque deu o estalo na mãe, porque o pediatra pediu a introdução alimentar começar a acontecer. Mas a Uhum. gente precisa trabalhar os pré-requisitos também do sentar. E muitas mães acabam não percebendo, muitas mães, muitos pais, muitos cuidadores, muitas babás, que, por exemplo, o rolar é um marco que vai ajudar a sentar. Então, se a gente oportuniza questões assim como o rolar no chão, liberdade no chão para rolar, incentiva ali, a gente ganha força muscular para chegar na hora e o bebê conseguir sentar com autonomia. Tem também seus pré-requisitos, isso é bem interessante. E linkando com esses pré-requisitos que a gente tem para uma fase acontecer, né? Então, para a coisa ficar um pouco mais complexa, a gente reúne as básicas de antes. Eu acho que tem uma questão com relação à alimentação, que é a questão do tato, que eu acho interessante também, assim, a gente ver que Uhum. esse primeiro semestre do bebê, como é importante da parte motora, que é a que eu cuido, a questão de explorar esse, essa questão de tato, de tocar nas coisas, diferentes texturas. E eu. E aí chega na introdução alimentar,
eu não me aprofundei muito no assunto, mas tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vi a questão de crianças, bebês rejeitando alguns alimentos pela questão tátil, assim, por não... O famoso nojinho, assim, o nojinho de tocar numa Uhum. banana, por exemplo. E aí começar a rejeitar a banana porque para ele é nojento tocar na banana. Então, mas se explora essa questão tátil antes, me parece que facilita lá. É verdade ou eu estou viajando na maionese aqui? Pode me falar. Sim, não, com certeza, né? Eu até não sei se tu lembra, mas eu comentei na rádio, eu tenho um bebê que eu atendo ele, e ele começou a introdução alimentar nos 6 meses, bem direitinho, tudo certo. E quando chegou pelos 7 meses e meio, a gente trabalhou o BLW com ele. O que que é o BLW? É aquele método que traz a autonomia do bebê pegar, o bebê comer o quanto achar que deve, não é a gente que define, então é a autonomia do bebê de iniciar a introdução alimentar. E nos 7 meses e meio, ele não gostou mais da textura dos alimentos. Então, ele Uhum, não pegou mais os alimentos e, para comer, ele abaixava a cabeça. Ele não queria uhum, pegar a colherzinha e ele abaixava a cabeça direto no pratinho. Então, foi muito interessante porque a gente teve que trabalhar nesse bebê principalmente o visual dessa criança, né? A gente teve que introduzir os alimentos como brinquedos, por exemplo, pegar uma banana com casca e dar para ele no meio de uma brincadeira, para que ele fosse perdendo esse receio de tocar nos alimentos. Mas então ele começou super bem, comia só com as mãos. Depois de 1 mês e meio, parou de comer com as mãos e passou a baixar a cabeça para comer no prato. Ele não queria nem tocar no alimento. Então a uhum. gente tem que estar sempre buscando várias atividades conciliadas com isso, não é só a introdução alimentar que tá ali, né? Mas a gente tem que fazer várias atividades para que os bebês não fiquem com esse nojinho que a gente diz, esse receio de estar tocando no alimento, porque tem um alimento que tem umas texturas estranhas, né, Tiago? Até é interessante a gente falar sobre texturas. O bebê tem um desenvolvimento, até, Thiago, foi uma das perguntas que as mães me fizeram e eu anotei aqui já para a gente conversar um pouquinho. No início, para quem não sabe, quando o bebê inicia a comer a comida e tudo, ele esmaga o alimento. Tudo que ele pega, ele esmaga, porque ele não tem a forcinha nas mãos suficiente para saber se está apertando muito, está apertando pouco, para levar até a boca. E aos 9 meses, geralmente, Thiago, essa é uma pergunta delas, né? Eu acho que tu consegue me ajudar a responder. Eles desenvolvem o movimento da pinça nos dedinhos, Uhum. né? Então é quando a gente evolui a textura do alimento também. E as mães me perguntam, Thiago, geralmente se esse movimento sempre começa aos 9, se a gente tem problema quando esse bebê não começou ainda aos 9 meses fazer esse movimento de pinça, ter um controle maior sobre a mão, sabe? Elas me Uhum. perguntam o que elas podem estar fazendo para desenvolver essa atividade na criança. Uhum. Eu vou contar até eu vou responder contando uma história pessoal minha, assim, que eu já contei antes aqui para a turma, assim. Essa idade dos 9 meses aí realmente é em média o que se espera que comece a pegar em pinça. Quando eu estava na introdução alimentar da minha filha, também mais ou menos nesse período, bem perto dos 9 meses, assim, ela não, obviamente, não falava nada ainda, mas ela já reclamava. E aí eu dando colheradinha na boca, que nem eu sempre fazia desde os 6, colheradinha, colheradinha, colheradinha. Daqui a pouco ela começou a brigar comigo na hora da refeição, brigar mesmo, reclamar. E eu não sabia o que era. E eu pegava o guardanapo que estava na volta, entregava na mão dela, pegava outra coisa, mas tentando entender o que é que estava acontecendo ali. E aquela briga dela, aquela força dela, chegou uma hora que eu peguei, já tinha testado tudo, peguei a colher e dei na mão dela. Era isso. A gente já estava 3 refeições brigando e eu não sabendo o que era, ela brigando comigo. E aí, quando eu entreguei a colher na mão dela, ela começou o movimento de tentar copiar o que a gente já vinha fazendo. Então, eu costumo falar que os atrasos acontecem, tem situações que são biológicas do bebê e tem situações que são coisas que a gente não percebe no ambiente, que a gente não está favorecendo o, o andar da carruagem, digamos assim, né, natural. E a gente Uhum. acaba privando. Ali teve que ter uma parada e uma sensibilidade para
vê ali. Só que na correria do dia a dia, na prática, é muito difícil de ver isso. Quando vê, passou 9, passou 10, passou 11, passou 12 meses e não deu a colher. Porque, assim, claro, ela ainda tinha essa personalidade, sempre teve, de brigar pelas coisas, mas tem bebês que não tem. E aí, quando vê, passou 9, 10, 11 e não se deu. Então, também não foi estimulado na atividade diária, no que a gente faz normalmente. Porque o bebê, ele está sempre querendo copiar a gente. Então, na questão de introdução alimentar, se fala bastante a importância de estar na mesa, né, com a gente. Por quê? Porque acontece essa cópia, né? Vai vendo como a gente faz, como a gente pega os talheres, e isso fez ela querer brigar comigo ali. Então, se... Também essa é outra questão, se o bebê lá come à parte, nunca vê a gente comendo, também essa cópia, ela vai ficar um pouco, ela pode ficar um pouco para trás, esse ato de querer copiar. Copiar o quê, se não tem nada para copiar? Né? Se não vê muitas vezes ao longo da sua semana isso acontecendo. Então, eu acho que a primeira coisa são as questões, antes de pensar numa atividade específica, uma atividade aquelas prontas, assim, de internet, é pensar nas atividades diárias do bebê, que ele já é capaz de fazer. Tem um dos princípios da Maria Montessori, também da Emma Pickler. Quem são essas? São pessoas, são pediatras que trabalhavam muito com a questão do desenvolvimento infantil de uma forma espontânea, natural. Tem uma frase que é legal, que é de essa questão de não fazer pelo bebê o que ele já tem a capacidade de fazer. Então, nessa questão de motricidade fina, dos dedos em pinça, o bebê já, por exemplo, já tem a capacidade de pegar a sua fralda e colocar dentro da lixeira, por exemplo, isso é motricidade fina. Isso a gente tá. Ele vê você sempre pegando a fraldinha, tirando ela, enrolando ela e botando numa lixeira. Né? Ah, o bebê não caminha ainda, tudo bem, mas a gente já pode pegar e trazer essa lixeira ali e ele trabalhar com a mão, pegar. Se ele não der bola é porque não tá maduro ainda nisso. Mas a gente tem que oportunizar e ver se está maduro ou não está maduro. Não está maduro? Tudo bem, volta, vamos dar um passo atrás, vamos seguir adiante, daqui a pouco dá. Está maduro? A gente já começa dali a estimular. E aí você tem um bebê que dos 9 aos 11 meses tem mais oportunidades de fazer pinça no seu dia a dia, e um bebê que dos 9 aos 11 meses tem menos oportunidades de pegar a pinça e de fazer isso. Então, isso vai se refletir nesse momento da alimentação, porque daí a alimentação eu sei que tem gente que faz só BWL, né? E tem gente que faz misturado BWL, e comentou isso lá na rádio, né? Que tem um pouco dos dois. Eu acho que com a minha filha eu acabei fazendo um pouco dos dois, assim, um pouco deixar pegar, um pouco ela guardava a banana no bolso da bermuda dela, um pouco e aí ia testando assim algumas coisas, mas dar as oportunidades ali e tem que ter uma sensibilidade muito grande para fugir dessa correria do dia a dia e ter um olhar um pouquinho mais apurado para permitir essas coisas acontecerem, porque é muito, muito fácil de as coisas atrasarem, porque a janela de oportunidade para cada momento está passando e a gente não vê. Né? Eu acho que essa questão dos dedos em pinça, a questão do sentar sem apoio, entra tudo nessas questões de oportunidades ali sendo dadas antes, né, para o bebê. Até mesmo, né, Tiago, porque há muito tempo atrás a gente não trabalhava autonomia nos bebês, os bebês de 6 meses eram uns bebês, eles não poderiam fazer nada, então muitos estudos recentemente, desde 2020 para cá, eles já trouxeram que o desenvolvimento, tanto motor, cognitivo, o desenvolvimento da criança vai estar sempre ligado ao desenvolvimento que os pais fazem com eles em casa. Então, isso é muito importante para a introdução alimentar, isso é muito importante na tua área, eu acredito também, né? Não sei se tu lembra que nós falamos do berço aquele dia da rádio, Verdade. então já é uma coisa bem importante. Depois eu vou pedir que tu repita, porque foi uma das coisas que as pessoas me pediram. Outra coisa também, uma dúvida que surgiu, Thiago, foi sobre se quando a gente vira, estimula o bebê a ficar
bruços, se ele consegue desenvolver um pouquinho essa força do pescoço. E é uma dúvida que eu não sei responder também, deixei para ti na live hoje para estar nos auxiliando nessa questão. E chega bastante para ti, essa aí é. Sim, é uma das perguntas mais normais. Ela diz: ah, mas quando eu viro ele de bruços, ele consegue manter o pescocinho de pé, mas em 10 segundos ele deita o pescoço. Então é Uhum, uma das coisas que as mães me trazem, porque elas reparam que quando elas colocam ele sentadinho, claro que as almofadas atrapalham muito, né? Então uhum. quando elas colocam ele sentado, eles se apoiam a cabecinha na almofada. Sim, Então, é uma das sim, coisas que elas me pediram, se deitar o bebê de bruço claro. auxilia nesse processo do desenvolvimento do pescocinho da criança. Total, total, Caroline, porque assim, ó, o desenvolvimento motor, ele acontece de cima para baixo no bebê, crânio caudal, que a gente chama. Uhum. Então, logo que o bebê nasceu, o primeiro marco importante que ele vai buscar é o controle da cabeça, é o pescocinho. E a gente consegue trabalhar muito isso com o tummy time, que é o bebê de bruços, é o bebê de barriguinha para baixo. Né? Então, tudo. E como o desenvolvimento acontece de cima para baixo, o crânio caudal, o que vai acontecer depois do controle da cabeça? Se esse bebê controla bem a cabeça, ele vai para a próxima etapa, digamos assim, do desenvolvimento. O que é a próxima etapa? É um pouquinho mais para baixo do pescoço. O que é um pouquinho mais para baixo do pescoço? É o tronco. E aí esse bebê vai fazer esfinge. Para quem não conhece, esfinge é o bebê apoiar as mãos no chão e estender, porque ele já tem um controle da cabeça maior, ele já consegue olhar para os lados, ele já consegue seguir com o olhar aquele cachorrinho que está indo de um lado para o outro na casa, o pai, a mãe que está passando. Então ele vai fazer esfinge onde ele tem uma altura um pouquinho maior e vai olhar também um pouquinho mais para os lados ali, se for dado oportunidades para ele para isso. E daí depois ele vai fazer um pivoteio, que é um pivoteio o quê? É esse movimento de ponteiro de relógio, que na esfinge ele vai para a direita, ele vai para a esquerda e vai começar a lateralizar para rolar. Isso tudo ele vai estar fortalecendo mais ainda esse pescoço, junto com o tronco, para chegar lá no sentar e sentar sem apoio e com condições. Então, essa dúvida que acontece bastante do controle da cabeça, e tocou muito bem no assunto ali dos 10 segundos, isso é uma dúvida bem comum, ele só fica 10 segundos e deita. Isso para o bebê, bastante tempo. Nós, da nossa visão, olha assim, acha, ele só fica 10 segundos. Eu escuto bastante isso também. Só 10 segundos. Mas dependendo da fase do momento que o bebê está, do amadurecimento que ele está ali, 10 segundos é um tempo enorme para ele, porque é uma posição chata, ela é cansativa e ele está aprendendo, né? Eu acho que a gente, se eu me disponho a dar uma corrida na rua agora, fazer uma analogia comigo, eu nunca corri, hipoteticamente falando, eu vou começar a correr. 5 minutinhos de corrida eu vou estar esbaforido. Mas eu vou o quê? Treinando e fazendo isso várias vezes, e daqui a pouco eu consigo 10, e daqui a pouco eu consigo 12, e daqui a pouco eu consigo 20, e aí daqui a pouco eu consigo 30. Com o bebê é a mesma coisa, só que ali é uns tempos diferentes. 10 segundos, beleza. Vamos continuar dando oportunidades para esse bebê, e daqui a pouco ele consegue 20, e daqui a pouco ele consegue 30. E olha só, ele já fica 1 minuto e meio. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vai dando oportunidades, o fortalecimento vai acontecendo e vai ajudando ele a seguir essa etapa que é de cima para baixo, crânio caudal. Vai seguindo essa etapa aí e vai avançando nisso. E qual que é o É... momento certo, Tiago, da gente começar a fazer isso? Olha, a Sociedade Americana de Pediatria é bem clara nisso. Ela fala desde o primeiro dia que o bebê sai da maternidade. Normalmente aqui, se ficou ali, se não teve nenhum problema no parto, se foi tudo certo, normalmente sai em 2 dias. Então, no Uhum. terceiro dia de vida, no primeiro dia em casa, já se pode fazer o tummy time. E por isso existe a questão assim que eu chamo de introdução ao tummy time. Não é só ali já deixar o bebê de barriga para baixo e se vira. Então, tem algumas situações, algumas estratégias que a gente usa para que o bebê já vá ficando, mesmo por poucos segundos, naquela posição. Ele não tem força no pescoço, ele fica com o pescocinho virado para o lado. Tem estratégias que a própria voz da mãe, na posição que a gente fica ali com o bebê, ajuda a dar os primeiros estímulos na cervical. Mas o que acontece, muito dos atrasos que eu vejo, é acaba não tendo esse conhecimento, não é instruído com relação a isso, e aí passa
os primeiros 2, 3, 4, às vezes 5 meses, sem nunca ser oportunizado ficar de barriga para baixo, né? Aí é muito colo, é muito cadeirinha de descanso, é muito bebê conforto, é uma série de acessórios que se tem para proteger o bebê, para dar bebê conforto, olha o nome, é conforto, não é exercício físico, não é atividade física, não é estímulos, é conforto. E aí, se ficar muito em cima dessas questões aí nesse primeiro semestre, algumas coisas vão atrasar, né? Então, mas a introdução ao tummy time, ao barriga para baixo, já é importante, por quê? Porque o marco motor do controle da cabeça, a janela de oportunidade para se acontecer o controle da cervical, é, em média, entre 2 e 4 meses. Então, antes de 2 meses, tudo que você fizer ali de oportunidades vai levar, antes de 2, antes de 3, vai levar para esse controle da cabeça. Tudo que você não fizer vai afastar desse controle da cabeça. Isso eu estou falando com questões, esses números de bebês típicos, né? Claro que bebês atípicos, ou seja, bebês que têm disfunção neurológica, uma síndrome genética diagnosticada pelo pediatra, vai ter um caminho um pouquinho mais árduo aí, vai ter que ter uma estimulação precoce, um acompanhamento com fisioterapeuta pediátrico para ajudar nesse processo. Mas o que a gente vê é bebês típicos muito atrasando os seus marcos motores, atrasando seus movimentos mais complexos, atrasando um sentar lá na frente para uma introdução alimentar, por desconhecimento dessas questões que pode ou não pode fazer, né? Em que momento se pode fazer, já era para estar fazendo isso, não posso fazer isso, 10 segundos é muito pouco, essas dúvidas comuns do dia a dia, né? Então, é mais ou menos por aí, assim, que acontece. Isso aí, mas você falou para mim não sei se quer comentar alguma coisa em relação a isso, mas eu ia te perguntar sobre o berço. Sim, é que da outra vez quem ouviu a live achou interessante a parte do berço, né? Em que a gente fala um pouquinho de autonomia de bebê e tu comentou sobre o berço. E o pessoal ficou com bastante dúvida, assim, em relação ao berço, porque achou interessante que tu falou sobre o berço, quanto mais baixo que era melhor, aquele modelinho de berço Ah, que tu sim, citou, sabe? lembrei. Então, se tu quisesse falar, até porque eu acho legal, porque a gente traz um pouquinho da autonomia do bebê mais pra frente, né, diante desse Uhum, assunto. Então, é uma uhum, coisa que eles me falaram. Mas eu confesso que até eu, o que tu relatou agora, não saberia, não sei. Então é muito uhum. importante a gente estar buscando ajuda, porque eu vejo que as mães, quando elas ganham o bebê, elas pensam: o que que eu vou fazer com o bebê agora, né? Vou segurar no colo o tempo inteiro, o que que eu faço? Então tem diversas atividades que a gente tem que estar desenvolvendo o bebê e às vezes a gente não tem conhecimento. Total, total. É muito dinâmico cuidar de um bebê recém-nascido, são muitas variáveis, são muitas coisas, né? E é muito fácil da gente se perder na alimentação, no desenvolvimento motor, porque é muita coisa para cuidar mesmo. Eu sou profissional de educação física, conseguia cuidar muito as questões de desenvolvimento motor. Mas outras áreas, se eu não tinha acompanhamento de um profissional, de alguma coisa ali por perto, passava batido, né? Passava batido. Então é importante esse acompanhamento, sim, para não deixar nada ficar para trás. E por que também eu acho muito importante isso de não deixar nada ficar para trás? Porque é muito em cima dessa questão das janelas de oportunidades que eu sempre falo aqui, né? Então, existem janelas onde o bebê consegue desenvolver melhor um sentar, onde ele consegue desenvolver melhor um andar. A introdução alimentar é nesse momento, porque tem essa maturidade desse momento. A questão da fala é naquele momento, porque naquele momento aqueles fonemas são aprendidos, se passa aquele. Então, cada área tem uma situação. E aí, às vezes eu escuto assim, mas meu. Tem uma frase que uma mãe me falou uma vez, que eu nunca esqueci, que ela disse assim: mas, Thiago, como é que nós crescemos e nossos pais não sabiam de nada disso que você está nos ensinando aqui agora, né? E aí eu sempre gosto de responder essa frase assim, com uma analogia, que é a da escola. Nós todos passamos pela escola, né? Ensino fundamental, ensino médio. Mas alguns passaram com nota 10, outros passaram, que nem minha mãe fala, com as calças na mão, com nota 6, e outros repetiram de ano uma ou mais vezes. Então é assim, todos passaram pela escola, todos estão aqui de pé conversando, assistindo a live, vendo, todos, mas
o que a gente está tentando trazer aqui, tu na área nutricional, eu na parte motora, é fazer essa passagem por essas janelas de oportunidades com uma nota 10. Não tem por que a gente fazer mais ou menos e entregar uma nota 6, né? Então, a gente... isso é uma coisa que é importante fazer. E é difícil de fazer isso sozinho. É difícil de fazer isso sozinho, porque são muitas áreas diferentes. Muitas áreas. Você já me trouxe assuntos aqui que eu também não sabia da parte nutricional. Minha filha já passou por essa etapa e, meu Deus, eu fico pensando assim, não fiz isso, não fiz aquilo ali eu não sabia. Será que ela estava madura mesmo naquela hora que eu comecei? Não me liguei nessa questão aí dos espaços entre as mamadas. São coisas sutis, assim, que são importantes ali, né? Isso é muito interessante. Mas a questão do berço, que você me comentou ali, que a gente conversou lá, o que acontece? O desenvolvimento acontece, o desenvolvimento motor, através de oportunidades que a gente dá ou não dá. Então, eu sempre faço analogia com a gente. Por exemplo, hipoteticamente, vou pegar o seu exemplo, Caroline. Você já jogou tênis na vida? Tênis? Já jogou Tênis, tênis? não. Não jogou tênis, tá? Então, hoje nós vamos começar a treinar tênis. Eu vou te ensinar a jogar tênis. No começo vai sair um saque perfeito? Não vai sair um saque perfeito, vai ser difícil. Talvez a gente leve um tempo até isso sair. Mas como é que a gente conquista esse saque perfeito? Repetição, oportunidades. Vamos se encontrar de novo. Vamos fazer 2 vezes na semana? Vamos fazer 3 vezes na semana? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui? Vamos repetir de novo? Hoje nós vamos fazer um treino só de saque, nós vamos fazer 60 saques. Amanhã a gente faz 90 saques. E isso vai fazer tu entrar em excelência naquele movimento novo que tu está aprendendo, que você está aprendendo. Para o desenvolvimento acontece a mesma coisa. A gente precisa dar oportunidades para acontecer. E aí, linkando isso com a questão do berço, o que acontece? Um bebê que já tem a maturidade para se deslocar no engatinhar pela casa, que já está querendo ficar em pé, por que eu vou diminuir as oportunidades dele e deixar ele num berço fechado? Se eu posso ter uma situação, claro, quem tem condições ali de já planejar isso e já ter um berço que nem o que eu tive, que era berço, e foi baixando, e foi baixando, e foi baixando, e quando eu vi que ela ficou em pé no berço a primeira vez, tentando fugir dele, ela tentou fugir dele, e isso tem vários vídeos na internet de bebês pulando o berço, chega a ser muito perigoso, para tentar fugir dele, é porque já tem a maturidade de sair com a autonomia do berço. Sair. Então, o berço que eu anteriormente planejei lá ter, era um berço que ele ia mudando os andares dele, e o último andar tinha a opção de tirar uma grade lateral, ficava só a grade virada para a parede, a outra externa ficava, mas era uma caminha perto do chão. Ele era bem próximo do chão, ao ponto que não se machucaria saindo dele, então saía engatinhando de dentro dele e tinha oportunidade de explorar seus movimentos já a partir do momento que acorda. Olha que coisa, que situação ruim que é um bebê que não sabe falar, como é que ele se comunica muitas vezes? Chorando. Então o bebê está lá no quarto dele ou está no berço dele e acordou, como é que ele chama o pai e a mãe para sair dali? Chorando. Então começa a automatizar o choro. Eu choro e eles vêm e me tiram desse lugar. Eu choro e eles vêm e me tiram desse lugar. E é tão mais legal o bebê acordar e pensar, eu quero sair daqui e ir lá. E ele vem saindo e engatinha e explora. E daqui a pouco, no meio do caminho, ele acha um brinquedinho que estava ali no canto do quarto e brinca com esse brinquedinho. E aí, cadê aquele choro desesperador, me tira daqui do berço? Não, começa a ir embora isso aí. E aí o bebê também vê que ele é capaz, que ele pode sair, que ele pode pegar uma outra situação. Então, lá não tive muito tempo na rádio para falar sobre tudo isso, assim, né? Aqui a gente tem um tempo mais à vontade, mas basicamente era isso que eu queria explicar, assim, as oportunidades que a gente dá e esse entendimento de de dar liberdade, né? Dessa liberdade dar mais oportunidades. Inclusive tem situações assim que a Júlia, no meio da madrugada, minha filha Júlia, acordou, saiu do berço e eu estava lá no quarto e eu escutei e fiquei lá esperando para ver o que ia acontecer.
e aí ela brincou um pouquinho com alguma coisa que ela achou no chão, no escuro, 3 da madrugada, voltou para a cama e dormiu de novo. Olha que bacana essa autonomia, né? E isso tinha menos de 1 ano de idade. Então, é sobre isso que a gente fala. Ah, o outro caminho é aquele que eu falei, é deixar no berço, esperar um tempão ali, alguém gritar para sair, para tirar, aí normalmente quando grita, tá chorando, o que faz primeiro? Ah, já tira, bota no colo, acalma aquele choro que estava lá chamando, então já vai dali para um colo. Então, o que acontece ao longo do dia? Menos oportunidades de se ter essa liberdade, de ter essa autonomia, de explorar seus movimentos, de treinar mais saques, com aquela analogia que eu fiz do tênis, né? Treinar mais saques, treinar mais vezes na semana. Então, os atrasos também acontecem por causa desses fatores ambientais aí. Eu acredito que a gente tem que trabalhar bastante com os pais, tanto no meu ramo quanto no teu, né? Quebrar as barreiras de insegurança para a gente poder gerar oportunidade para as crianças, né? Porque as crianças elas têm uma autonomia gigantesca para se desenvolver, mas nós temos que estar prontos para isso, né? Então, quando a gente não está pronto, eu sempre digo para buscar ajuda. Principalmente depois que eu te conheci, eu recomendo muito a tua página, porque eu vejo que é uma dificuldade gigantesca dos pais. Tudo que a gente conversou aqui, principalmente o que tu falou de gerar o desenvolvimento da criança por medo, insegurança. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, cada vez mais ouvida, porque é uma dificuldade muito presente nos dias de hoje. Não, eu desenvolvi inclusive um método para trabalhar com as mães, essa questão do desenvolvimento motor e recuperar, identificar e recuperar esses atrasos motores que vão acontecendo. E esse método são 3 letrinhas, DSQ, que é do meu método. O D significa destravar os medos de estimular, que é justamente isso que a gente está falando. Às vezes os medos acabam, não toca aqui, não toca ali, e aí vai atrapalhando esse curso natural do desenvolvimento. Então, também não é deixar sair fazendo tudo e botando o dedo em tomada, não é isso. Mas é destravar os nossos medos, nós como cuidadores, de cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não deixa pegar ali, não deixa fazer lá. Então, o S daí vem a parte técnica de saber como estimular, o que e como, que às vezes a gente está ali com o bebê e não sabe nem o que e como estimular. E o que, a letra Q é de quando estimular, que são as janelas de oportunidades que a gente falou hoje. Então eu reuni essas 3 letras. Peraí, primeiro vamos destravar esses medos aqui. Não tem medo? Beleza. Ou já aliviou bastante coisas, ou já olhou para eles para poder dar oportunidades para o bebê. Agora vamos saber como e o que estimular e quando estimular, né? Porque como a gente falou hoje aqui muito do sentar, o que acontece também no sentar? Tem a questão de não estar maduro para sentar, e muitos casos, que nem eu dei o exemplo lá no início, de colocar as almofadas em volta do bebê, é antecipar também o sentar, é querer antecipar aquilo ali. Então, um bebê colocado como um pilar ali sentado. E, inclusive, é o caso que, tecnicamente, a gente chama de bebê estático. Ele nem tem autonomia para lá na cadeirinha interagir com o prato, interagir com a colher, interagir com os alimentos ali e tá ali colocado como um pilar sentado, né? Isso a gente chama de bebê estático, o bebê que não chegou naquele momento, foi colocado sentado com as suas mãos, né, do cuidador, da cuidadora, e não consegue se mexer ali. Então é importante o que do quando do meu método é saber que fase acontece cada coisa. Que uma dúvida muito comum é o que esperar de cada fase. Que fase que meu bebê tá? Já era pra... Tem gente que fala assim para mim, Thiago, tô apavorada, o meu bebê tem 7 meses e não engatinha nada. Mas não precisa ficar apavorada, peraí. Conhecendo o quando estimular, você vai ver que seu bebê está recém entrando nesse período, não tem nada de atraso. Ah, que bom que tu me acalmou, não sabia que ele ainda estava entrando. Então, são coisas que a gente consegue trabalhar nisso aí. Então, deixa eu só responder aqui uma pergunta. Agora apareceu uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Menina de 4 meses nasceu com 37 semanas, ou seja, não é prematura. Prematura abaixo de 37 semanas, perdeu peso no final da gestação devido à eclâmpsia da mãe, nasceu com 2,460, ainda tem o pescocinho mole. Menina
de 4 meses. Então, como a gente conversou ali naquela parte ali do controle da cabeça, em média, acontece o controle da cabeça entre 2 e 4 meses. Tem todas aquelas oportunidades que a gente oferece para o bebê ali, o tummy time, a introdução ao tummy time, essas estratégias ali. Se a gente for falar de todas as estratégias aqui, a gente vai ficar aqui 2 horas falando, mas acontece entre 2 e 4 meses. Então, teoricamente, está dentro da janela de oportunidade de controlar a cabeça, 4 meses. Então, claro que não é bem fechado nisso, tem uns que fazem um pouquinho antes, tem uns que fazem um pouquinho depois, mas está dentro. E aí tem que dar essas oportunidades para sua bebê, para ela, e claro, tem essa situação que a gente tem que relevar, toda a questão ali do nascimento, do peso, tudo isso interfere, cada caso é um caso, mas a gente está trabalhando as oportunidades ali, trabalhando um tummy time bacana, uma barriga para baixo ali no caso, o bebê vai indo buscar esse controle da cabeça aí para partir para os próximos pré-requisitos ali que tem do desenvolvimento motor. Enfim, eu acho que foi muito... Não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, Caroline, mas eu acho que já foi bem bacana aqui o nosso encontro de hoje. Assim, aprendi várias coisas também legais da parte de nutrição ali, de introdução alimentar. Obrigado, viu, pela tua participação. Não sei se Imagina, é um prazer. A gente tem um assunto gigantesco. Se a gente continuar falando, duraria muito tempo, né? Porque acredito que os pais tenham muitas dúvidas em relação a isso também. Mas é muito importante a gente falar disso o máximo que a gente puder levar para as pessoas, né? Porque trabalhar o desenvolvimento infantil é muito importante. Então, buscar ajuda quando a gente não tem conhecimento. Eu sou uma pessoa que, quando eu tiver um filho, antes de nascer, eu já vou te procurar, com certeza, porque eu não tenho certeza de como agir com ele desde o primeiro mês. E acredito que a gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade e estar trabalhando isso desde pequenininho nas crianças, né? Isso mesmo, muito legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tinha já meio que dado um spoiler na quinta passada. Eu acho que vai dar certo o convite aqui, que eu não vou falar quem é, mas eu acho que vai dar certo. E que legal que deu certo aí o nosso encontro aí. Vamos fazer uma parceria mais vezes também. Fico à disposição se quiser fazer também dentro da tua página lá, a participar de live, participar de qualquer situação ali que te ajude também. E pode passar para o pessoal aqui o seu endereço também, da tua página do Instagram aqui, como é que está escrito lá para o pessoal te seguir também, quem me acompanha. O meu Instagram, então, é @NutriCarolineRosa e um W no final. Ali eu posto bastante coisa sobre a introdução alimentar e um pouquinho da rotina também, mas com certeza acho que as lives são sempre bem-vindas e principalmente as minhas mamães, elas têm muitas dúvidas, então vai ser bem dinâmico trabalhar isso junto contigo. Tá certo, então tá aí para quem as seguidoras ali, seguidores da Caroline que estavam aqui nos assistindo, o meu é @ThiagoDeHolandaDM. DM é de desenvolvimento motor. Thiago com H, de Holanda, Holanda também com H, DM. Aí a gente pode nos seguir ali, que você vai acompanhando todas as informações aí para ajudar o seu bebê, tanto na parte de nutrição com a Caroline, quanto na parte de desenvolvimento motor comigo. No caso meu é de 0 a 2 anos que a gente trabalha, certo? Então tá, obrigado, boa noite para todas, muito obrigado e bom restinho de semana, que amanhã é sexta, e bom final de semana para você e seus bebês. Obrigado, Caroline. Até mais, obrigada, eu que agradeço. Tchau.